Bom dia, amigos! Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No livro A Gênese, quinto livro da Codificação Espírita, no capítulo 18, encontramos dos itens 27 a 35 a abordagem sobre a geração nova, em que Kardec, resgatando o conteúdo da resposta ofertada por São Luís à questão 1019 do Livro dos Espíritos, afirma: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. E para que isto aconteça, sinaliza: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Sempre quando lemos estes trechos, o que nos vem à mente é a parábola do trigo e do joio. Mateus, no capítulo 13 do seu Evangelho, apresenta esta narrativa de Jesus. Conforme nos lembramos, o Mestre compara o reino dos céus a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas tendo os demais homens dormido, o inimigo veio e semeou o joio. Com o trigo, o joio também cresceu, impedindo inicialmente que houvesse o recolhimento do joio, sem que também fosse o trigo arrancado. Então diz Jesus, anotado pelo citado evangelista no capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Estaria Jesus a falar da emigração, abordada por Kardec em A Gênese? Este momento de pandemia que vivemos simboliza uma grande emigração? Conforme aprendemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, os mundos foram classificados em 5 categorias, a fim de que nos facilite a compreensão acerca da sua progressão. A Terra pertence à ordem de mundos de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, que em si é um mundo de transição entre os inferiores e superiores. O processo de transição planetária traz a emigração de espíritos que se comprazem no mal e pelo mal, que envolvidos em muito ódio e desejo de vingança, habitam em si mundos incompatíveis com a nova etapa a que a Terra caminha. O mundo de regeneração não é um mundo feliz, mas guarda em si um propósito geral pelo bem, onde o mal ainda está presente, mas não mais sobrepuja. Então, necessária se faz a partida destes que não seguiram o curso do progresso para regiões que correspondam ao seu objetivo interior, seja neste regiões mais atrasadas ou em outro planeta. De outro lado, afirma Kardec ainda em A Gênese, no mesmo trecho em análise: em cada criança que nascer, em vez que um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. São os espíritos superiores, deste ou de outros planetas. São ainda os que possuem um certo grau de adiantamento, os que já tendo progredido se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. É a geração nova, espíritos mais amadurecidos, irmãos maiores, que trazem à Terra a vivência da justiça, da paz, do amor, da fraternidade. Para eles, desaparecem os rótulos sociais, a cor da pele, pois identificam a essência, o ser humano, sem qualquer tipo de superioridade ou de preconceito. É a geração da verdade, da inclusão, do bem. Geração do cuidado para com o ser em sua integralidade, bem como para com todas as demais criaturas que compõem a natureza. São espíritos conscientes da paternidade divina, da vida imortal e da solidariedade universal, de fé e caridade inatas. Então, os dias que estamos vivendo estão inseridos neste contexto de emigração e imigração de espíritos,
A pandemia que atravessamos não inicia e nem finaliza o processo da transição planetária. Ela é um capítulo de desafio e embate que estamos vivenciando. Comporta em si reflexões profundas para todos nós, como grande proposta de superação. Com outros processos históricos de pandemia e de desencarnação em massa, promove a aceleração do progresso, conforme nos ensina a questão 737 do Livro dos Espíritos. Assim, as desencarnações ocasionadas pelo vírus, além de não serem por acaso, não podem ser unicamente interpretadas como a saída de espíritos que não sintonizam com o mundo novo. Estão voltando ao mundo causal também espíritos completistas, como nos ensina André Luiz em Nosso Lar, ou ainda espíritos que abrigam em si orgulho e egoísmo, mas propensos ao bem, que na erraticidade irão constatar a distorção do foco quanto ao ponto de vista adotado e, oportunamente, irão regressar. Este momento compõe uma infinidade de situações exitosas, total ou parcialmente, além da partida de espíritos recalcitrantes e desejosos do mal para as pátrias nas quais serão acolhidos. Diante, então, desta constatação que a doutrina dos espíritos nos traz, podemos voltar à parábola do trigo e do joio e, destacando o mesmo trecho, capítulo 13, versículo 30 do Evangelho de Mateus, refletirmos que o momento da ceifa é sim os tempos que chegaram. É sim a transição que atravessamos. E que o joio que deve ser atado em molhos para queimar, ao invés de pensarmos unicamente na partida dos espíritos com o mal no coração, é o orgulho, o egoísmo, as nossas mazelas e os nossos vícios. Ou seja, as nossas imperfeições que neste momento de colheita precisam não mais por nós serem consideradas como tesouros que abrigamos no mundo íntimo, mas a erva daninha que tanto entrave nos traz, que tanta dor e sofrimento nos acarretou, da qual precisamos nos apartar, através da autoeducação, da reforma interior, para nascer em nós uma nova geração. Convivendo com os apóstolos dos céus, que formam a geração nova, o nosso grande desafio é sermos a nova geração, renovada, que gera para si e para o planeta o amor, a fraternidade, o respeito, a liberdade, a justiça, a igualdade e a paz. Vamos, queridos irmãos, confiantes, reunindo o trigo do bem no celeiro do reino dos céus, anunciado pelo Cristo Jesus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.